Um amigo que se sente obrigado a ser seu amigo, em questão de tempo, ele se afastará de você. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. E Gênesis 1:8. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Gratidão a Deus, por sua misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 18. Jesus e o homem rico. Certo homem importante perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim, perguntou para ele de volta: Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso, ele respondeu, eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta a você uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Ouvindo isso, o rapaz ficou muito triste, porque ele era muito rico. Vendo que ele estava triste, entristecido, Jesus disse para ele assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram essa pergunta disseram então: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir. Jesus disse a ele: eu te digo a verdade, Pedro. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber no presente, na presente era, muitas vezes mais, e na vida futura, a vida eterna. Eu sempre fui, na minha infância, muito apaixonado pelos olhos do meu pai. Meu pai tinha os olhos muito azuis, que às vezes, quando estavam debaixo de alguma luz, eles ficavam verdes. Meu pai tinha um olho sedutor. E como os meus olhos são castanhos, eu era apaixonado pelos olhos azuis do meu pai. Meu pai envelheceu, ficou decrépito, senil.
perdeu toda a noção, porque ele ficou com Alzheimer. E eu estava aqui em Fortaleza e recebi a notícia que meu pai tinha morrido. Peguei o avião aqui em Guarulhos, rumo a Fortaleza. E no trajeto, nas 3 horas de avião que separam São Paulo de Fortaleza, eu pensei comigo assim, eu quero ter a oportunidade de ver os olhos do meu pai pela última vez. E pensei comigo que aquela seria a última chance que eu ia ter de ver os olhos do meu pai. Cheguei no velório e, para minha surpresa, os olhos do meu pai estavam semi-abertos. Aquele olhar do morto, semi-aberto. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar os olhos do meu pai. Mas eles não eram mais azuis. Os olhos do papai eram os olhos de um morto, baços. Tinham aquela cor embaciada do morto. Eu fechei as pálpebras do meu pai, baixei as pálpebras dos seus olhos e pensei, ele já não está mais aqui. Meu pai se foi. Eu não tive chance de ver os seus olhos, porque ele já não está mais aqui, ele se foi. Mas ele se foi para onde? Essa é uma pergunta que todos nós temos, que já fizemos ou vamos fazer algum dia na nossa vida. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Alejandro Iñárritu fez um filme que ficou muito popular e muito famoso, chamado 21 gramas. Porque o Iñárritu, o Alejandro Iñárritu, tomou conhecimento de um médico chamado Duncan Douglas, que em 1907, portanto há 100 anos, esse médico meio doido, fez um experimento com 6 pessoas. Pacientes terminais. Ele pesou o paciente terminal segundos antes da pessoa morrer e pesou o cadáver logo depois que ele tinha morrido. E Duncan McDouglas, esse médico, constatou que as pessoas, quando morrem, perdem cerca de 21 gramas. Entre 21 e 28 gramas. Ficam mais leves. E criou-se essa noção popular, esse senso comum, de que a alma pesa 21 gramas. Eu já tive a oportunidade de conversar com médicos. Inclusive conversei com um médico ateu, agnóstico. E ele disse, olha, Ricardo, o experimento desse médico é um experimento não científico. Mas há um consenso entre muitos médicos de que sim, quando a pessoa morre, perde uma energia vital. Porque é uma lei da natureza que nada se perde, nada se transforma. Ou nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a pessoa deixa de existir, aquele elemento vital, isso um médico ateu me explicando, essa energia sai, some, porque ele morreu. O coração para de bater, o pulmão para de fazer o movimento de sístole e diástole,
as energias cerebrais dos neurônios cessam, essa energia some. Mas ela some para onde? Ele disse, eu não chamo de alma, porque eu não creio em alma, o médico me falou. Eu creio em energia, essa energia sai. Aí ele disse, na minha cabeça de ateu, a única pergunta que eu tenho é se essa energia sai organizada ou desorganizada. Não há tema que nos intrigue mais do que o tema da morte. Que coisa, alguém morrer. Há pouco estava com a gente e de repente já não existe mais. Que coisa incrível. O que significa de verdade morrer? A gente simplesmente se acaba, puf, acabou. Existe vida depois da morte? E mais, é mais complicado ainda. Existe vida depois da morte? E uma segunda pergunta mais complicada, como é essa vida? Um homem aproximou-se de Jesus com essa indagação. O texto diz que era um homem muito rico. Ele com certeza sabia que havia uma controvérsia entre dois grandes segmentos judaicos, os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não. E havia essa disputa, essa inquietação. Uns diziam, não, a gente acaba e acabou. Outros diziam, não, a gente continua. Há ressurreição dos mortos. Outros diziam, não. E esse rapaz está com essa dúvida. Ele com certeza viu alguém morto, como eu vi, já várias vezes, pessoas mortas. Paulo, o apóstolo Paulo, não fugiu do tema. Porque era um tema e é um tema que nós temos todos que olhar para eles. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com pessoas queridas suas mortas. Seu pai, sua mãe. Essa é a ordem natural, que os filhos enterrem seus pais. Mas pode acontecer também o contrário, a ordem inversa, de pais precisarem enterrar os seus filhos, que é uma tragédia inominável, que nós não temos ideia da dor. Em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículos 6 a 8, Paulo diz, olha, sobre a vida eterna o que eu tenho para dizer é o seguinte, que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos longe de Deus. Mas nós temos uma confiança, e essa confiança para nós é inabalável. E a gente prefere um dia, quando estivermos ausentes do corpo, nós vamos habitar com o Senhor. Um dia, quando eu estiver ausente do corpo, eu habitarei com o meu Senhor. Isso Paulo diz com todas as letras em Coríntios. Porque ele tinha essa preocupação legítima, que é a preocupação de todos nós. O que vai me acontecer depois que eu morrer? O que foi que aconteceu com meu pai quando ele morreu? Para onde ele foi? Romanos capítulo 2, nos versículos 6 e 7, Paulo volta ao tema. Quando ele diz, eu digo que volta porque Coríntios foi escrito antes de Romanos. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E Paulo diz assim, Deus dará a vida eterna a todo aquele ou aquela que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Aqueles que, insistindo em fazer o bem, buscam o que é honroso, o que é glorioso, e que se preocupam com esse elemento da vida chamado imortalidade. É isso que Paulo quer nos dizer aqui em Romanos capítulo 2. E aqui nós temos um rapaz rico, que pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus propositalmente dá uma lista, que na verdade essa lista que Jesus deu é a segunda parte dos 10 mandamentos. Jesus omitiu a primeira parte: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Ele omitiu essa parte, ele foi para a segunda parte dos 10 mandamentos. E disse para ele o que era necessário ele fazer. E o rapaz, quando ouviu Jesus dizer, não adulterarás, Jesus disse para ele: olha, não mate, não furte, não dê tal falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, que são só relações humanas, nada a ver com o céu, só como é que a gente vive no mundo. E o rapaz respondeu para Jesus dizendo assim: mas isso eu faço desde a minha adolescência. Então eu posso dizer para vocês hoje o seguinte: que Jesus não quis dar a esse rapaz uma lista do que ele precisava fazer para ir para o céu. Não era essa a intenção de Jesus. Ele não ofereceu a ele uma lista do que ele tinha que fazer. Jesus deu a esse rapaz a oportunidade de ver a si mesmo, de se enxergar. Porque a vida depois da morte não é uma ruptura. A vida depois da morte, que nós estamos partindo do princípio de que existe, ela não é uma metamorfose, ela é uma continuação. Se há vida depois da morte, ela continua. Ela não, quer dizer, a gente tem até esse ditado popular aqui no Brasil, né? Morreu bandido, virou santo. Não valia nada, no dia que morre, a gente endeusa. O que Jesus quis dizer para ele aqui e mostrou para esse rapaz é o seguinte: é impossível você pensar vida eterna sem você se achar, se ver. E como é que Jesus dá a oportunidade desse rapaz se ver? A oportunidade que Jesus deu para esse rapaz se ver é de que ele era um arrogante. Ele era um arrogante. Me perdoe a expressão, ele era um mauricinho, boçal, que a riqueza transformou nele num meninozinho mimado, cheio de si. E que vida eterna, se você quer pensar, olhe para quem você é. Como é que eu sei que ele era um boçal? Como é que eu sei que esse aqui era um arrogante, um soberbo? Como é que eu sei? Porque ele tinha dinheiro? Não. Porque eu conheço muita gente que não tem dinheiro e é arrogante. Ele era arrogante porque na hora em que Jesus disse para ele: eis os mandamentos, ele de cima da sua arrogância disse: isso eu faço desde criança. Eu sou o cara. Então eu posso deduzir e dizer o seguinte: o que é vida depois da morte? É continuar quem você é. E a Bíblia diz isso.
quando ela mostra para a gente que o reino de Deus não é necessariamente um lugar. Tem gente que quer ir para o céu para andar em ruas de ouro. Eu digo assim, basta ir para a Disneylândia. Lá tudo varridinho, tudo bonitinho. Basta ir fazer uma viagem a Dubai. Cidade super organizada, não tem lixo, tudo é certo. Não precisa ir para o céu. O que faz céu ser céu, não é que tem rua de ouro, muro de jaspe, não é que tem coisas lindas lá, fontes, e como querem os muçulmanos, virgem à disposição dos homens. Não é isso. O que faz céu ser céu é que Deus está lá. É que Jesus está lá. Ora, se você é uma pessoa arrogante, cheia de si, soberba, como você quer viver numa dimensão espiritual ao lado de Deus? Ao lado de Jesus, que era meigo, doce, gentil, acolhedor das crianças, compreensivo com os marginalizados da vida. Como você quer viver nessa dimensão ao lado de Deus? Conta a história de dois irmãos gêmeos. É uma história fictícia, uma ilustração. Dois irmãos gêmeos. Um odiava Deus. Gostava de Deus e via explicação do Evangelho, e cantava, achava uma besterol, quando ouvia as músicas da igreja, isso é um besterol, esses caras são uns babacas, igreja é tudo babaquice, ppp, papapá. O outro era crentão, dois irmãos gêmeos, por algum motivo, um foi para um lado, outro foi para o outro. E um dia eles iam numa excursão da escola, e era assim, uma excursão promovida pelo grupo de cristãos da escola. E o outro era um grupo de uma excursão que ia ter dos bagunceiros da escola. Claro que o que não gostava de igreja ia no dos bagunceiros. E o que gostava das coisas da igreja, de Deus, ia no grupo dos cristãos. E essa excursão ia ser num barco, num navio, que iam subir rio acima. E quando eles chegaram lá no porto, eles acordaram tarde, era sábado de manhã, adolescente não gosta muito de acordar cedo, pularam nos navios que iam na excursão, e sem querer o crente pulou dentro do navio dos bagunceiros. E o não cristão pulou no navio dos cristãos. E o barco partiu. E passou o dia fora. No dos bagunceiros foi uma gandaia. Teve estupro. Gente bebeu, se embriagou, um bateu na cara do outro, um xingava o outro, era uma zona. Porque a bebida lá foi liberada e eles estavam dentro do barco e foi uma zona. O dos crentes fizeram roda de conversa, leram a Bíblia, cantaram com Joel, e foi um dia assim, lindo, passaram um dia gostoso. O barco voltou no fim do dia, 5 horas da tarde. E perguntaram ao que estava com o crente, que estava no barco da bagunça, que teve até estupro, teve abuso, teve violência, um bateu no outro de pau. Como foi o seu dia no meio dessas pessoas? E o cristão falou, cara, eu pensei que o inferno não existisse. Eu estava no inferno e não sabia. E o que não gostava dos crentes, não gostava de Bíblia, não gostava de cantar com Joel, estava no barco dos crentes. E aí perguntaram, e aí, como foi o seu dia entre os crentes? Ele falou, foi um inferno. Foi um inferno. Porque eu não sei como é que vocês aguentam.
esse lero-lero. Não sei como vocês aguentam essas músicas chorosas e melosas. Eu não sei, eu não gosto. Quando Jesus diz para o rapaz, aqui estão os mandamentos, e o rapaz disse, isso eu cumpro, Deus, ele mostrou quem ele era. Um soberbo, um arrogante. E o que é que fica implícito, não dito, implícito? Fica implícito que se o reino de Deus é um reino de relações, e principalmente de relações com Deus, eu não sei para onde você vai depois que você morre, mas eu posso dizer com você com toda segurança, você se sentiria muito mal se você tivesse que passar a eternidade com Deus. Você preferiria o inferno. Você ia preferir o inferno. Eu conheço gente que vem aqui na Bethesda, aliás, betesdenses, gente da igreja Bethesda, que vem arrastado para o culto. Arrastado. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua mulher, às vezes são os filhos que forçam os pais a vir. Vamos, papai. Aí o pai diz assim, tem que ir, né? Tem que ir, né? Aí o filho diz, vai, vamos, pai. Vamos, papai, vamos, mamãe. Ah, eu estou com tanta preguiça. Eu não sei para onde você vai quando você morrer. Mas se a pessoa de Deus é um incômodo na sua alma e no seu coração, se você se acha superior demais, você não precisa de um salvador, Jesus para mim é irrelevante, porque eu sou o cara, eu consigo, eu me resolvo. Tão diferente do Salmo 121, quando disseram assim, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou talvez o Salmo 84, eu estava esperando que a gente cantasse aqui. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus. Você não tem gratidão a Deus por nada. Você não tem... Jesus para você é um bobão. Mensagem do Evangelho. Eu não sei para onde você vai, mas eu posso dizer para você com certeza que a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de relacionamento. E a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e o meu corpo cantam de alegria a menção do nome de Jesus. Certos dias eu li um historiador e ele dizia assim, algumas coisas eu gostaria de estar presente. Eu gostaria de estar presente no dia que Victor Hugo leu para a Academia Francesa de Letras um texto de Os Miseráveis. Eu gostaria de estar lá, pagaria qualquer preço. Eu gostaria, eu daria tudo que eu tinha para estar nos pés do monumento a Lincoln, em Washington, D.C., quando Martin Luther King se levantou e fez aquele, eu já vi tantas vezes a filmagem, eu tenho um sonho. Eu falo, eu faria tudo. Eu andaria de joelhos daqui até os Estados Unidos para ir ver, para estar lá. Mas eu quero dizer para vocês, entre todas essas... Eu gostaria de ver Roma no seu esplendor, quando era a cidade de mármore. Eu gostaria de conhecer Roma, a cidade de mármore, no esplendor de Roma, na época dos Césares. Mas eu gostaria, mais do que qualquer coisa, acima de todas as coisas, de me sentar na relva do Monte Sião, nos arredores de Jerusalém, e ouvir um carpinteiro se colocar em pé e começar um sermão que durou 3 capítulos de Mateus, e ele introduziu
a sua mensagem dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E termina dizendo: bem-aventurado vocês, que foram perseguidos por causa da justiça. E quando disserem todo mal contra vocês, como eu gostaria de ouvir o Sermão do Monte dos lábios de Jesus e não de terceiros. A pregação do Evangelho envolve essa noção. Quando eu falo da morte, eu falo do encontro desse homem com Jesus, quando ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E entre todas as pessoas com quem Jesus conversou, esse foi o único a quem ele disse: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Essa é uma regra que nós cristãos devemos usar nas nossas vidas? Com certeza não. E digo isso não porque eu esteja com medo de me desfazer dos meus bens. Porque, na verdade, quando Jesus mostrou os mandamentos e disse: cumpra, Jesus não estava dando a ele uma aula de neurolinguística, faça isso, isso, isso. Queria mostrar a ele: isso é você. Quando Jesus diz para ele: vá, venda tudo o que tem, ele não estava mandando diretamente ele vender. Jesus estava dando a esse rapaz a oportunidade de ver onde estava o coração dele. Eu quero mostrar, jovem, onde é que está o seu coração. Porque quando eu estou entre o meu desejo de posse e o meu desejo de vida, o que é que prevalece? Posse ou vida? É isso, Jesus quis mostrar para ele. E o texto diz que o rapaz deu as costas para Jesus e foi embora triste. Triste porque entre integridade, sentimentos, vida e riqueza, ele optou pela riqueza. E ele sabia que estava fazendo a escolha que comprometeria a sua vida eterna. O Vili fez um vídeo e colocou no YouTube em que ele diz assim: eu duvido que no leito de morte, no hospital, minutos antes de morrer, uma pessoa lamente não ter comprado mais, não ter tido mais posses. No leito da morte, o único lamento que a gente ouve das pessoas são os beijos que eu devia ter dado mais, as pessoas com as quais eu devia ter me relacionado melhor, os perdões que eu devia ter oferecido e recebido. São os nossos relacionamentos que contam na vida, mas nós, sabendo que existem coisas que são valorosíssimas para a nossa história, a gente abre mão delas em nome da posse. O meu céu será definido por aquilo que me dá maior alegria. Qual é o seu céu? É aquilo que lhe dá maior alegria. Presta atenção, Jesus não advoga a pobreza. Jesus nunca advogou a pobreza. Não há nada de espiritual na miséria. Eu nunca fiz advocacia aqui da pobreza na Bethesda. A gente sempre brinco, até dizendo assim: entre uma gravata de seda e uma gravata de poliéster chinesa, eu fico com a seda italiana. Eu sou burro. Entre um violão super afinado e um violão xing-ling paraguaio, você fica com um violão, se você é músico. Mas não há como contornar o texto. Porque o texto, Jesus diz assim: olha, jovem, deixa eu te dizer. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu já vi 1000 explicações para esse texto.
esse camelo aí é uma figura de linguagem, era um portão que havia em Jerusalém e que o camelo tinha que entrar de joelhos. Já me disseram que isso é conversa fiada, que nem tinha esse portão em Jerusalém. Não, camelo aqui é uma corda grossa que prende navio. E Jesus está dizendo que a corda grossa que prende o navio não pode passar no fundo de uma agulha. Também, não sei. Mas não há como contornar o texto. De um jeito ou de outro. É hipérbole. O que é? Não, o texto diz o seguinte. Não tem jeito. O reino de Mamon não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é claro. A lógica que organiza a sua vida é uma lógica de ganância, de soberba. Qual é a lógica que organiza a sua vida? É materialista, é consumista. Qual é a lógica que organiza a sua vida? Porque ninguém é diferente da lógica que organiza a sua própria vida. Ninguém é. Você é a lógica que organiza a sua vida. E a lógica que organizava a vida desse rapaz era dinheiro, era posse, era riqueza, era ostentação. Ele não conseguia conceber a vida se não fosse a partir do dinheiro. E entre ganância e compaixão, porque ganância e compaixão se bifurcam na estrada da vida. E essa bifurcação estará diante de cada um de nós no dia em que a gente morrer. Ganância e compaixão, que você orientou sua vida durante todos os anos que passou aqui na terra, será a lógica que vai orientar você em qualquer dimensão de vida que tenha daqui para frente. Não me importa se você vai para aqui ou para acolá ou para além. Essa lógica é a sua lógica, é você. E se riqueza é a sua lógica, deixa eu dizer, não sei para onde você vai, mas você não faz parte do mundo, do reino, da cidade de Jesus. E aí a mensagem é essa. É a capacidade da gente dizer qual é a lógica que vai nos orientar e que nos orienta. E eu vou terminar dizendo aqui o seguinte, porque minha hora está avançada. Jesus revelou ao rapaz que Deus é amor. E o amor deixa as pessoas irem embora. O texto diz que o rapaz deu as costas e foi embora triste. Por quê que ele foi embora triste? Porque Deus é amor. E o amor só tem interesse em pessoas amáveis. Essa semana eu coloquei no meu Twitter uma frase que eu não sei se as pessoas entenderam para elas, mas eu não estava querendo falar dos meus amigos. Eu estava querendo falar da minha relação com Deus. Coloquei assim no meu Twitter essa semana. Um amigo que se sente obrigado a ser seu amigo, em questão de tempo, ele se afastará de você. Um amigo que se sente obrigado a ser seu amigo, é questão de tempo, ele vai se afastar de você. Por que esse rapaz deu as costas para Jesus? Porque na verdade, ele deu as costas e foi embora triste, porque na verdade não tinha nenhuma empatia.
Você não é meu amigo. Não tenho nada a ver com você. Você não me desperta nada. Você não desperta nada dentro de mim. E eu entendo que existem muitas pessoas que não querem nada com Deus. Eles querem usar Deus. Como eu já falei aqui na Bethesda e repito, de uma jovem aqui na Bethesda que uma vez me procurou, ou a mãe pediu para eu aconselhá-la, era uma adolescente rebelde, a mãe pediu para eu conversar com a filha. E eu conversei com a menina e ela disse assim para mim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa, eu odeio ter que amar Deus. Opa! Pois deixa eu dizer, esse tipo de relacionamento Deus não tem interesse. Eu não tenho interesse em uma pessoa que odeia ter que andar comigo. Eu odeio ser seu companheiro. Eu não tenho interesse. Eu tenho interesse em relacionamentos livres. De pessoas que dizem, cara, você é precioso para mim, eu quero ser seu amigo. Meu pai foi preso político, e eu lembro, quando ele contava para mim, ele disse, olha Ricardo, vários amigos meus, quando eu venho andando na calçada, quando me veem, eles descem a calçada, atravessam a rua, para não terem que me cumprimentar. Amigos, eram meus amigos de caserna, meus amigos de quartel, meus amigos, hoje, descem a calçada para não precisarem falar comigo. E eu aprendi o valor da amizade livre, e eu quero falar para vocês que é a única que interessa a Deus. Se você odeia ter que amar a Deus, só porque você está com medo do diabo, e que você não está querendo ir para o inferno, Deus está dizendo para você, não pode ir. Eu sei que você vai triste, mas você pode ir, não tem problema. E eu quero falar para vocês, terminar dizendo assim, a pergunta da minha pregação inicial foi, onde você vai quando morrer? A pergunta propositalmente está errada. Porque a pergunta certa, a partir de Lucas, capítulo 18, é, com quem você vai passar a sua eternidade? Ao lado de quem você vai passar a vida depois que você morrer? Em que barco você quer entrar no dia que você der o último fôlego de vida? Com quem? Ao lado de quem? Você enfrentará o que nós chamamos de eternidade. A mim não interessa onde. Interessa onde. Porque você pode ter o palácio, tomar Rivotril, ter à sua disposição os melhores psiquiatras, viver como nababo, com dinheiro sobrando pelo ladrão, e sua vida ser miserável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vida, céu, tem a ver com os nossos relacionamentos, com quem a gente vive e com quem nós vivemos. Aqui, lá, além, para depois, não sei, não vou nem entrar nesse mérito. Eu só quero que você pergunte o seguinte: você teria de coragem de dizer para ele o que Pedro disse, quando ele disse, que Pedro disse assim, ó, Jesus, está muita gente indo embora. Muita gente está te abandonando. E como Jesus só se interessa por amigos verdadeiros, ele não interessa com gente que o utiliza, com relacionamentos utilitários, Jesus disse para o Pedro, Pedro,
a porta de ir embora está aí. Se você quiser ir, você pode ir também. Fica aqui quem quer. Aí Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Meu coração é teu. Eu sou cristão, não é porque eu estou interessado em ir para o céu e ganhar o céu. Eu sou cristão porque eu amo Jesus, por tudo aquilo que Ele ensinou, por quem Ele é. Ele seduz, cantando aqui esses hinos, essas canções. Eu me arrepiei até o tutano da alma. Porque eu dizia assim para mim mesmo: é isso, é Jesus. Minha vida és tu. Eu gosto de falar de ti. Eu gosto de falar para as pessoas que estão quebradas na vida sobre ti. Eu gosto de falar de Jesus para o mundo. Eu gostaria de colocar um megafone na cidade de São Paulo. É por isso que eu quero ter um programa de rádio, porque é uma forma de colocar um megafone na cidade de São Paulo, para eu falar de Jesus, o escolhido dos milhares para nós. Ele é o escolhido dos milhares. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão da minha canção. Ele é a razão da minha poesia. Ele é o que enxuga as minhas lágrimas. Ele vai comigo na estrada íngreme da vida. E tenho certeza absoluta que no dia que eu der o meu último fôlego de vida, o nome Jesus estará dentro do meu peito, porque Ele é a minha esperança eterna. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.